Olá, queridos, tudo bem com você? Você está com a Marta Pinto, mais uma vez aqui no Cristão Bem Resolvido, na sessão Cristão Cast. Esta sessão é uma sessão específica de inúmeras histórias, um leque de variedade de cores cinzentas e coloridas, histórias que vão impactar a minha e a tua vida, com o objetivo de acrescentar mais na tua vida espiritual e te acrescentar fé, em nome de Jesus. Então fica até o final desse vídeo, porque esse vídeo promete. É um vídeo pesado e nós hoje vamos trazer aqui a história de alguém que conviveu com demónios, alguém que viu a olho nu demónios e anjos. Você acredita nisso? Será que são as minhas palavras ou será que vai ser a palavra de alguém que nos vai contar uma história? Vá para a sua Bíblia, vamos abrir aqui Efésios 6, no versículo 10, veja o que está escrito. Não demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Então a palavra do Senhor nos diz que no mundo físico nós ainda temos o mundo espiritual e temos hostes celestiais da maldade. Ela faz uma designação, a palavra do Senhor faz uma designação de demónios que existem e trabalham para o nosso mal. Eu quero te trazer a história de alguém que foi projetado desde o ventre da sua mãe para esse mesmo propósito, para servir ao diabo. Essa história é para mim e é para todo tipo de pessoas, independentemente do Deus que você serve. Eu quero que você assista esse vídeo e que você tire as suas conclusões, independentemente da religião. O que importa é que você ouça esse vídeo para que verdadeiramente os teus olhos sejam abertos. Gabriel Estevão vai estar aqui conosco contando a sua história, o seu testemunho impactante, que foi oficialmente resgatado das trevas para a luz. Viveu momentos de muita angústia, de muita tristeza, foi separado desde o ventre da sua mãe para servir ao diabo, foi criado numa quinta, fechado, sem mais ninguém, somente com os seus avós e outros seres celestiais que estavam ali para servi-lo. Então, a história é pesada e eu quero que você fique até ao fim, para que a tua visão, para que o teu espírito, para que verdadeiramente o Espírito Santo toque no teu coração e abra a tua mente. Eu não vou me alongar mais, já falei demais. Eu quero te apresentar agora, neste momento, conosco, Gabriel Estevão. Eu estou muito feliz. Eu hoje faço aniversário e quem me veio dar um presente foi o próprio Jesus que me trouxe aqui. O Gabriel Estevão conosco. Gabriel Estevão, muito prazer. O canal é seu, vai falar aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o convite, irmão. Graça e paz da parte do nosso bom Deus. Nós agradecemos a Deus por essa oportunidade também que nos concedeste, pelo convite. Amém. Feliz aniversário, minha amada irmã Marta. Que Deus continue abençoando e abençoando também o seu ministério. Aleluia, glória a Deus, amém. Eu estou muito feliz, sinto muito feliz. Queridos, hoje nós vamos falar aqui sobre algumas, vamos colocar aqui algumas questões. Eu sei que muitas pessoas aqui conhecem o Gabriel Estevão, eu tenho aqui alguns seguidores que também seguem o Gabriel Estevão e eu também coloquei aqui este conteúdo justamente a pensar também em alguns de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre o teu testemunho, Gabriel. O irmão é missionário, é pastor neste momento. Como é que está a tua vida ministerial? Nesse momento eu agradeço a Deus. Sou um missionário, um evangelista. Maravilhoso. Amém. Melhor evangelista. Até o próprio pastor também é um evangelista. Glória a Deus. Eu acho que todos nós temos um pouquinho, né, disso, não é? Todos nós somos evangelistas, de uma maneira ou de outra. Com certeza. Até que também na escola mesmo de teologia.
Estou aqui na Zâmbia, numa universidade adventista do sétimo dia também. Olha que Graças a Deus, bênção, glória a Deus. como anunciar o Evangelho de forma mais acadêmica, de acordo às histórias também. Então, é isso que estamos a fazer aqui. Amém. Muito feliz por isso. Gabriel Esteban, fala um pouquinho então do teu testemunho. Nós já sabemos que o teu testemunho é um testemunho pesado, não é? Porque foi um ex-satanista, mas o Senhor te resgatou das trevas para a luz e para nos trazer informações, coisas que a palavra de Deus, no fundo, ela relata, mas acredito que quem não se aprofunda nas Escrituras, como muitas pessoas, não generalizando, evidentemente, mas há coisinhas que estão ali escritas na palavra de Deus que a gente não presta atenção, mas só quem realmente passou pelo outro lado é que realmente pode nos dar informações. Irmão, conta um pouquinho como é que foi a tua infância. Afinal de contas, como é que isso surgiu? Você fez parte portanto, os seus pais eram, eles já eram satanistas. Conta para nós, desenvolve aí e sinta-se à vontade, a palavra é toda sua. Amém. Mas antes de tudo, eu gostaria de abrir a palavra de Deus. Isso, Ah, Briano, glória a Deus. então, em São João, capítulo 3, Hum, versículos 14 a 15, uhum, onde nosso Senhor Salvador Jesus Cristo diz: assim como Moisés levantou, São João capítulo 3, versos 14 a 15. amém. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para Aleluia. que todo que nele crê, verso 14, verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Exatamente. Evangelho da libertação é para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque ele mesmo assim disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, nós sabemos a história que aconteceu lá, assim também importa que todo ser humano que é nascido de novo, de acordo com o Paulo fala, todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, e todo aquele que nasce no reino do céu, missionário também é. Então, nós estamos aqui para honrar e glorificar o nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, através da sua maravilhosa graça libertadora. Amém. A Amém. nossa história, louvado seja o nome de Deus por essa oportunidade, mais uma vez. Antigamente eu não tinha prazer de falar disso, não tinha mesmo prazer de falar da minha história, porque era uma história terrível, Naturalmente. mas como é para a honra e glória do nome de Deus e para anunciar também aqueles que estão no outro lado, de que há um poder superior daquele lado, que dá poder e liberdade, é mais poderoso. E esse dá-nos o privilégio de vivermos com liberdade de escolha, não como escravo mental ou escravo do sistema, mas como livres, livre no sentido completo, e termos a paz que no outro lado você não consegue alcançar. Esse Senhor chamado Jesus Cristo, ele dá-nos essa paz. Bem, a nossa história, como é conhecido, todo mundo sabe, e às vezes cada dia acrescenta sempre uma palavra que no outro dia não falamos, aqui podemos falar, e mesmo assim, como é que é a história? Aparece coisa na mente, mas naquele momento não apareceu, Uhum. coisas não, Fomos aqui um download aqui, mais atualizado. assim mesmo. Ah, bem, aqui nós em África, nós temos a nossa cultura africana, e sendo africanos, nós temos uma tradição comunitária. Em cada país tem sempre uma comunidade ou zonas em que essas zonas é administrada por sobas, nós chamamos de sobas ou king, Uhum. sobas ou reis, que são reis tradicionais ou sobas tradicionais, são pessoas, de acordo à nossa tradição, que são conselheiros ou que são os Hum, certo. administradores do povo de forma tradicional. Eles Uhum. administram, funcionam como administrador, mas esse aqui é de forma tradicional, ok? É o poder. E o Uhum. meu avô era regedor. Regedor é o conselheiro-chefe
dos sobas ou dos reis. Porque cada comunidade tem um rei. Este rei representa é o poder máximo da tradição, tanto diante do povo como diante do governo, do Certo. Estado. Ok. Então, meu avô era regedor. E para ser um soba, isso para dizer que para ser um soba aqui na nossa tradição, é necessário que conheça as tradições no sentido geral. Não somente conhecer, mas também ter relação pessoal com o espiritual, com o mundo espiritual, para que você possa proteger a tua comunidade, proteger as pessoas a quem você governa, a quem você administra. Então também tem que ter esse poder para defender a tua população, o teu povo, diante daqueles que têm poderes espirituais também, para não invadir sem a tua permissão, não atacar nenhum membro da comunidade sem a tua permissão. Então também tem que ter poder. E sendo regedor, chefe dos chefes tribais, só bem um chefe tribal africano. Então, sendo chefe dos chefes tribais africanos, você tem que ter mais poder ainda, ok? Tem que demonstrar ainda mais poder do que o próprio Soba, para que haja respeito a partir deles, assim mesmo também. O meu avô, velho Bengo, da província, estou a falar da província do Uís, uma das 18 províncias de Angola. Uhum. O Uís é uma das províncias de Angola, no distrito, nós chamamos o município de Cangola. Estamos a falar diretamente para a comuna do Bengo, onde ele era administrador, onde ele era regedor, e também não só era conhecido, não só a partir daquela área, mas também o país todo conhecia ele Uhum. através das suas ações. Uhum. Ok. Ele é E chamado Velho Bengo. sim, 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 sim. E quando é que nasce a tua história? Na área, os teus pais casaram, faziam parte dessa cultura, dessa religião, não é? E quando é que surge? Qual era o propósito dessa gestação? Acho que é Muito importante. bem. Para sair, é que a minha mãe não alcançava naquela época tinha um problema de gerar filho. Ah, ok, ok. Ok, Uhum. tinha um problema e meu avô, sendo já tradicional e tendo conhecimento de muitas coisas, também se comunicava com os espíritos. Aparece um anjo que comunica ao meu avô, esse anjo chama-se Asbad, Meu é um Deus. anjo, ok, um anjo poderoso, não só simplesmente um anjo, mas é um anjo, né? Ela é chamado de espírito mestre, ou Uhum. espírito mestre conselheiro. É mais que um anjo normal. Este anjo anunciou ao meu avô Bengo, que era o regedor, dizendo que a partir do soberano, isso para dizer que todos os títulos que os cristãos atribuem a Jesus Cristo, do Hum. outro lado, eles atribuem para Lúcifer, para Satanás. Isso. Eu estava a perceber isso, porque a mesma história que aconteceu com Maria, não é? O Certo? Satanás usa a mesma estratégia com a tua mãe. Você já parou para pensar nisso? É verdade. É Até lembrei-me incrível isso. também de Sansão Meu e de Deus. João Batista. Ah, pois. Na verdade, foi mesmo assim que aconteceu. Então, este anjo aparece, anuncia, e o meu avô cria mecanismo para que os meus pais não se percebessem que eles têm comunicação com os espíritos. Ele anuncia que eu tenho um remédio para tenho a solução do problema que a mulher tinha, porque quem tinha fechado ao contrário, quem mesmo tinha fechado a madre era mesmo os próprios anjos, Meu para que no Deus do momento céu. eles abrissem de acordo à vontade deles, para que eles anunciassem, fizessem o que eles pretendiam fazer. Então, Meu ali forte. começa a minha história. Quando meu avô dá um medicamento, respondendo o que o anjo disse, a dieta, até também ditou dieta. Antes da minha nascença, esse anjo tinha ditado a dieta, como seria Uhum. quando estivesse envolvendo no ventre da minha mãe, e depois de sair do ventre da minha mãe, que tipo de dieta eu teria. Ele ditou todas as regras, este Uau. anjo. Isso porque Então, tinha que ser uma pessoa muito lúcida, não é? com certeza. Meu Deus. É Para ter uma mente incrível. era necessário, então, cumprir as regras necessárias, até Hum. porque depois mesmo do meu nascimento,
Eu nasci na província de Luanda, porque meus pais foram obrigados a sair da província em que eles estavam por causa da guerra civil que decorria num país. É conhecido por todo mundo de que Angola houve guerra civil, que matou milhares de pessoas. Então foi nesse período. Eles tiveram que refugiar-se para a capital, a cidade capital, que é a província de Luanda, é lá onde eu nasci. Mas os anjos, como não queriam que eu crescesse, ou crescesse na cidade, eles criaram uma doença, criaram um problema para que eles dessem mesmo a própria solução, e a solução era mesmo a minha mãe deixar a cidade e voltar para a província, a outra província, e crescer numa fazenda. Eu Hum. cresci numa fazenda muito organizada, distante da família, distante mesmo dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, distante dos meus irmãos, distante das pessoas normais. Eu Meu tenho que Deus. crescer, Mas sozinho? sim, com meus avós Ok. e com Tinha a os avós. presença também de anjos. Em Os presença anjos de... se comunicavam de várias formas para se comunicar comigo e brincar comigo também lá. E brincar consigo. Hum. Impressionante. E curiosa que eu acredito que muitas pessoas se devem questionar. Você via esses anjos de forma visível. Você era uma criança. Você achava que estava a brincar com pessoas, ah, com matéria, não é? Com pessoas normais, mas na verdade eram anjos, não é? Isso, na minha perspectiva, nunca vi. Já vi algumas coisas fora do normal, mas ver assim anjos deve ser realmente uma coisa muito impactante. E eles eram pessoas normais, não tinha nenhuma aparência diabólica. ah, Conta para nós. Bem, desde pequeno, desde criancinha mesmo, bebê, eles já se manifestavam a mim de forma, eles transfiguravam-se de várias Uhum. Várias de formas. formas, como pessoas, como animais, Meu para que eles Deus. se comigo e brincassem comigo. Eu só comecei, ainda quando criança, eu não dava conta se eles eram anjo ou não. Como criança, eu sabia que esses é Lógico. algo, é alguém que está a se comunicar comigo. Mas ao passar do tempo, comecei a entender que eles não são seres humanos. Através da sua transfiguração que eles se faziam, e também transfiguravam-se crianças semelhantes à minha, da cor da minha idade, para se Uhum. comunicar também. Só Uhum. comecei a dar conta que eles são os anjos quando eu comecei a crescer. Comecei a ter a noção das A coisas. noção das E coisas, exato. os anjos eles não têm características diabólicas, não. Aquilo que a mídia ensina, que a mídia mostra, não é a realidade deles. Não é a Eles são realidade. anjos de luzes. Eles são anjos de luzes. Meu Eles Deus. até quando estivessem comigo, ele tem que reduzir as suas luzes, a sua claridade, o seu poder que eles têm, para que ele não pudesse fazer mal a mim, como ser físico, Uau. porque eles são seres espirituais. E para se comunicar com eles era necessário eles abrirem a visão, a minha visão. Deus, Nem todo mundo dessa, tem esse, entre aspas, dom, não é? com certeza, Deus fechou-nos, ah, criou-nos um véu para que não pudéssemos ver o espiritual, é para o bem do próprio ser humano, Acredito plenamente. para o bem de nós mesmos. Porque imagina Aleluia. você ver alguém de 7 metros ou 5 ou 6 metros diante de ti, cheio de poder, o que você imaginaria? Deus é um Deus maravilhoso, Ele faz isso para nos proteger, sim, sim. Assim mesmo, dessa forma. Então, eles, os anjos, tanto maus como os bons, se eles estiverem em pé, sem nenhuma atividade, você não vê diferença nenhuma quem é de Deus, quem é do mal. Não há Exatamente. diferença. Não tem luz. É A diferença impressionante. é a função, as Hum, atividades. uhum. Uns inclinados somente para o bem e outros inclinados somente para o mal. Mas esses inclinados para o mal também podem fazer o bem. Exatamente. Só que Exatamente. do outro lado não podem fazer o mal. Aí está a diferença. Só fazem mesmo o bem. Deste lado fazem o mal e também podem aparentar fazer o bem. É É, nesse sentido. eu Essas são as acredito, atitudes. sim, eu acredito que uma das estratégias que o inimigo tem, vocês falou uma vez num vídeo que eu vi e eu acompanho muito, é que o diabo, ele
ele conhece a Bíblia, não é? Você fala que, inclusive, e depois já lá vamos chegar, que na religião satanística, não é? Se é assim que se pode dizer, os satanistas, eles estudam a Bíblia, porque eles precisam inverter a Bíblia, não é? Eles precisam trazer uma mensagem invertida. O diabo trabalha, o diabo não inventa nada, na verdade, na verdade, tudo o que Deus criou, o diabo usa de forma invertida, não é assim? É o mesmo que nós estamos a comer uma sanduíche, não é? Mas se o diabo quiser nos envenenar, ele vai nos dar a sanduíche, mas ele vai colocar alguma coisa lá dentro para nos fazer mal. Como é que foi à medida que foi crescendo, então? Quando é que começou a desenvolver o seu ministério satanista? O que é que acontecia? Como é que fluiu? Conta para nós. Bem, lembro-me ainda mesmo como se fosse hoje. O primeiro sacrifício que isso fosse que a primeira apresentação que meu avô fez no grupo, no santuário, que é o templo deles também, de todos os satanistas da época, daquela área, e não só, em que fui apresentado dizendo de que aqui tem alguém a quem o nosso soberano escolheu para que ele se tornasse uma estrela entre nós. E não somente entre nós, mas ele vai se tornar também uma estrela, não somente aqui, mas também do outro lado. Ele também será conhecido pelos os outros batizadores também da sociedade secreta no outro lado, os sábios de Sião, outras sociedades secretas também a nível mundial que também devia conhecer, devia estudar. Foi primeiro foi a introdução e ali comecei a acompanhar as atividades. A partir daquele momento as atividades também recebi a visita de entidades como a primeira vez em que recebi a visita de Lúcifer, o próprio Hum, Satanás. Quando ele aparece e fala comigo, cumprimenta-me e manda-me as recomendações. e ele era normal? Ali, não percebi. Ele era normal? Tipo assim, uma pessoa? Ele tinha reduzido a sua claridade também. Apareceu como ser normal, mas reduzindo a Hum, sua claridade para que eu pudesse vê-lo para pudesse vê-lo. Aham, é. mesmo. Mas diferente de outros anjos, a sua estrutura é muito diferente de todos os anjos que tinha Hum, visto. Ele é diferente, muito diferente. Para ver que esse é ou não é, é a diferença que ele faz. No meio de milhares, ele mesmo é diferente. A sua estrutura é majestosa, mas é diferente mesmo de todos. sim, sim, Então, sim. é Meu lá onde Deus. tinha começado o meu ministério para sair, começou a sair também de forma encontros nacionais, encontros internacionais também. Meu Deus. E qual era o propósito do seu ministério? Qual era a tua função? Se é que não é obrigada a contar tudo, tá bom? Só conta aquilo que se sentir à vontade. Mas para nós entendermos um pouquinho, os satanistas, eu vou colocar a primeira questão aqui, que eu sei que muita gente se pergunta. Nós já entendemos e sabemos que o Gabriel, ele teve um histórico onde ele foi, digamos, instruído para um propósito do mal. Ou seja, ele verdadeiramente ele nasceu para desempenhar um papel e trabalhar para o diabo, mas o Senhor resgatou mais uma vez as trevas para a luz. E para ele estar aqui a testemunhar e mostrar para as pessoas como funciona o mundo espiritual. O intuito deste vídeo é verdadeiramente para que as pessoas entendam um pouquinho do que é que acontece no mundo espiritual. Porque eu acredito que a vida é espiritual. O que acontece no físico já foi liberado no espírito. E então é assim, eu gostaria que o Gabriel nos contasse um pouquinho acerca disso. Os satanistas, todos eles, não podemos generalizar. Você acha que eles geralmente entram para essa religião no intuito de querer fazer mal? Eles são todos maus? O que é que nos pode dizer aqui, assim, para nos explicar qual é o intuito de alguém ser satanista? Porque o satanismo, assim como muitas outras religiões, até pessoas que não fazem parte de religião nenhuma percebem que isso não é uma coisa boa. Tem essa sensação. Eu sei que a pergunta é difícil, mas tente-me responder da melhor maneira possível. Muito bem. É só para dizer que a sociedade secreta, nesse caso, a sociedade secreta, e outra também, uma questão que começou no princípio, a sociedade secreta tem uma atividade, tem uma função, cada um tem as suas funções.
Mas é Hum. só para diferenciar que existem dois grupos. Entre eles existem dois grupos, dois grandes grupos, que diferenciam uma da outra. Os feiticeiros da magia branca, ok? Uhum. Satanista da magia branca. Esse satanista da magia branca não está no sentido tribalista ou racista, não, não é? Porque no Sim, outro sim, sim, lado, já sim. aprende lá que não existe isso. Isso é para os escravos. Também existe a magia negra. Estamos a falar da magia branca e a magia negra. Está se referindo às suas atividades, na sua esfera de ação. Ok. Cada um tem diferencia-se na sua esfera de ação. Uma é chamada de magia negra por causa das suas ações, das suas atividades. É malífica, Uhum. é maldosa mesmo, só para o mal. Que até uma criança pode dar conta que este é mau e esse é feiticeiro, por Sim, causa sim. das suas atividades. Uhum. Mas o da magia branca, ele também é também satanista, com o mesmo objetivo de destruir o ser humano, mas eles são sigilosos. Eles aparentam ser boas pessoas. Muitos deles, você pode conviver com ele durante 30 anos, 40 anos, 20 anos, 50 anos, você nunca vai dar conta que ele é um satanista. Entendi. Uhum. Mas ele é um satanista perigoso. Mas ele nunca você vai dar conta que ele é. Mas os da magia negra, no instante, e se você for um cristão verdadeiro, só no próprio encontro haverá já um choque. Haverá Claro, um uma comunicação, discernimento, né? ok, uma comunicação de que há um poder aqui contrário ao meu, por causa da reação. Assim mesmo. Será, talvez pode ser no momento do encontro ou no convívio, você vai dar conta através das suas atividades, das suas ações. Assim mesmo. Principalmente nós aqui em África temos esse problema que muito quando fazem esses pactos, do nada você vê que ele ficou rico. Uhum. Ele não estudou, não investiu em nada, não tem nada, mas ele ficou rico, tem muito dinheiro, tem casas, tem carros. De onde É. tirou o dinheiro? Simplesmente vendeu a sua alma ou sacrificou membros da família para ter aquilo que ele tem. Em fração Uhum. de algumas horas. Mas já da magia negra, da magia branca, não. Você vê que ele cresceu e quando ele está crescendo para ficar mesmo rico, tem um historial. O mundo testemunha, não, conhecemos onde ele passou. Mas Muito ele forte. é. Essa é a diferença que existe entre eles, entre os satanistas, entre esses grandes grupos. Por exemplo, as casas assombradas que existem principalmente na Europa, nas Américas, casas assombradas em que. Então, quem trabalha nisso são da magia negra. Uhum. Incrível, É porque casa amaldiçoada. falou-me aqui de casas assombradas. Eu conheço uma história de um amigo meu que construiu uma casa num terreno onde ele, de volta e meia, ele ouvia e via coisas estranhas em criança. Só ele via. E, inclusive, aquilo que ele via, nomeadamente, ele via brinquedos a falarem. Ele via também pessoas que os pais na altura discutiam bastante e ele quando ficava assim meio assustado, tinha alguém que ia lá que não fazia parte da casa, aparecia lá para acalmar ele. E eu assim, mas como é que um demónio vai acalmar uma criança? Que resposta é que Sim. você me dá aí, meu irmão Gabriel? Como é que isso funciona? Isso é confuso, né? Não, não é confuso. Ai, meu Quando Deus. eles conquistar a mente de alguém, eles tornam-se como se fosse amigo, mas não é amigo. Porque eles Ah, ok. querem ter aquela pessoa, querem usar aquela pessoa como um instrumento. Uhum. Então, para tê-lo, é necessário conquistá-lo como amigo, para que ele veja que esses são meus amigos. Ah, ok, sim. E Uhum. existem coisas que, quando estamos a ver, ele às vezes permitem com que nós vêssemos, que o que a gente vê, e os outros não vê, não veem. Eu vejo porque eles abriram e deram-me oportunidade, mas os Uhum. outros não vê. Isso é simplesmente só para. Quando eu falar, olha, estou a ver coisas, os meus amigos, o pessoal que não consegue ver, vão falar que eu sou louco. Pois, acredito que sim. Mas na Acredito que verdade sim. não sou louco. Eu estou a ver mesmo, eles Mas estão a está a ver mostrar mesmo, claro, lógico. real, que eles É, abriram a visão deles, só para é mim, só para eles estão se mostrar a ele porque querem conquistar ele. Eles querem essa pessoa que se torne um instrumento deles.
que entre no jogo. É muito É nesse forte isso. É muito forte isso. É muito e forte, gente. Meu sim, Deus. também respondendo à questão de que qual era a minha função, o que devia Uhum. ir Sim, aquele sim. lado. A primeira coisa é para representar a minha tribo, ok? Representar a minha tribo a nível não somente do meu país, mas como fora dele também, em outras, nas sociedades secretas, era para representar a minha tribo, porque a minha tribo é uma das tribos também mais conhecida, mais respeitada também na questão de tradição em Angola. Uhum. Os Bakongo, a tribo Bakongo é uma tribo muito respeitada quanto à questão de feitiço, quanto à questão da tradição em Angola. É nesse Uhum. sentido, era para a minha tribo. E a outra coisa também era para ser um instrumento, ok? Para ser um escritor, ok? Às vezes nós não sabemos a importância de um escritor. A importância de um escritor é se você entrar na mídia. Você saberá a importância de um escritor. Na mídia, estamos a falar no sentido geral, tanto para crianças como para adultos. Então era para ser um escritor, para escrever histórias. E pela graça de Deus ainda tenho esta inclinação de Glória a escrever Deus. e de ler sem problema nenhum. Ainda tenho esse lado, ainda está mesmo comigo. E eu escrevi um livro, estou a escrever também outro, também com desejo de escrever mais outro. Estamos à espera um momento também apoio, é nesse sentido. E a outra parte é para se tornar, eu era para se tornar um canal dos espíritos, um medium, ok? Medium, canal dos espíritos. Mas o que é isso, medium? Medium, ou um reptiliano? Ah, esse mesmo processo aconteceu para quem é cristão, não somente da religião cristã, para quem está a ouvir nesse sentido, os cristãos utilizam a Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus escrita por ele, ok? Através dos homens. E também temos a religião judeia, que também utilizam o Torá, A Torá. como está no Torá, está na Bíblia Sagrada dos cristãos, e está Uhum. no Torá dos judeus. E para outras religiões também está algumas histórias são diferentes, mas no fundo do objetivo é mesmo para mostrar isso. Uh, Lá conta-se a história de que Satanás usou a serpente e a serpente falou com a Eva, mas no sentido geral é que a Eva não via Satanás, a Eva via simplesmente a serpente. A serpente, Mas a sim, sim. serpente foi um instrumento que Satanás usou para comunicar-se com a Eva. Uhum. Nesse sentido, então, este processo, ser um instrumento, um canal dos espíritos, é se tornar é o mesmo processo que Satanás usou como a serpente. Eu falo, eu canto, eu escrevo quando os anjos estão comigo, quando eles estão me inspirar, quando eles estão me usar, quando eles estão me possuir. Isso existe muito nos cantores, Sim, 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 escritores, sim, sim, sim. Com certeza. políticos, tá? Jogadores em todas as áreas, eles estão lá. Então, era para ser um canal, um instrumento para os espíritos, um canal dos espíritos, para anunciar o que eles querem. Eu estou aqui, naquele momento seria eu a falar, abrir a boca, mas a palavra não são minhas, é deles. Hum. É assim mesmo. Então era para ser um instrumento também, um canal dos espíritos. Esse, Ah, quando foi desenvolvendo esse ministério satânico, não é? Eu sei que isto é uma coisa muito forte, não é? Não é fácil falar sobre isso, porque nós sabemos que isso é uma coisa muito forte e desumana, não é? É porque os satanistas, eles fazem sacrifícios muito pesados. Você nunca sentia nada? Você foi programado para ter. Eu vi o seu testemunho, Gabriel. Eu sei aquilo que vai responder, mas eu sei que também um dia se fez luz. Mas foi removido a emoção, o sentimento, aquilo que nós, seres humanos, temos, não é? Conta para nós como é que é possível uma pessoa praticar alguns sacrifícios e não ter nenhum sentimento. Pelo contrário, às vezes até ter prazer de fazer aquilo, que já ouvi alguns relatos.
Muito bem. Eles, os espíritos, me ensinaram. Eu fui educado primeiramente pelos anjos caídos. A primeira educação que recebi deles, antes de qualquer academia, antes de qualquer escola, eu recebi deles e eles me ensinaram, a partir mesmo ainda de criança, eles, os próprios anjos, transfiguravam-se em crianças como eu, quando nós ia para o rio, porque lá na fazenda tinha um rio de água corrente, água Hum, limpa mesmo, tinha um lugar onde tinha profundidade, uhum. parecia que você podia nadar. Eles me ensinavam de como matar as pessoas, como ter Misericórdia. prazer em matar. A partir mesmo de criança, vendo aquelas imagens. Por isso, quando você estava a ver a criança assistindo a coisas contrário à moral, ela vai se adaptar àquilo, vai ver que aquilo é normal, mas não é normal. Eles me Hum. ensinaram a partir de pequeno de que sacrificar uma pessoa é muito normal. Uhum. Sim, é a Então, educação que recebeu, não é? eles retiraram a educação que eles me deram é para retirar mesmo a emoção, o remorso, aquele sentimento que a pessoa tem, adquire quando vê o sofrimento de alguém ou quando vê que alguém está a maltratar outra. Aquele remorso, aquele sentimento de culpa. Não tinha sentimento de Não tinha, culpa. né? É como se fosse pior que um psicopata, pior que um assassino em Misericórdia. série, Aham. pior que um assassino em série, pior que um psicopata, pior que um pedófilo. Aquilo é a mistura de tudo isso, mas é mais do que aquilo, porque você não sente nada. Ao Meu matar uma criança, Deus. ao matar uma pessoa, é como se fosse você estás a matar um mosquito, você não Um sente mosquito. nada. É, eu estava a pensar mesmo nisso, como se fosse matar um mosquito. Aham. Ou estás a matar uma formiguinha que não tem valor. É assim que eu fui ensinado, que eles são escravos. Os escravos não merecem viver. Quando era pequeno, os anjos se transfiguravam. É aquilo que a Bíblia mesmo diz. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que eduque o menino no caminho em que deve andar, para que quando ela crescer, não se desvie daquele caminho. Assim mesmo, também eles conhecem essas regras. A primeira impressão que a mente humana, ainda virgem, como a mente de uma criança, é como se fosse papel em branco, Hum. pronta para ser escrita. E a primeira impressão vai ficar. A primeira impressão que se criar, que se escrever nesse papel, é que vai ficar marcado para o resto da vida desta criança. Assim também eles sabiam disso. Por isso que quando pequeno, eles já me ensinavam a maldade, a ver que sacrificar criança é normal, louvar os espíritos é normal. Isso é, eles demonstravam porque eles, alguns se transfiguravam em crianças como eu, para me mostrar o que um dia irei de fazer. Eles faziam brincadeiras de quê? Um cortava, pegava a faca e cortava a garganta de outro anjo, e sangue Pois, ia tipo, na cair. verdade não eram crianças de verdade, aquilo era só uma simulação para você pôr na É prática. mesmo isso, assim Ai, meu mesmo. Deus, E meu Deus. outras, às vezes, porcar na água, assim, de várias formas, em várias formas de acidente, como em várias formas, para não ter remorso. Então, a partir Uhum. daquilo que eu vi, aquelas impressões ficaram na minha consciência. Então, aquilo retirou de mim até o sentimento de remorso, sentimento, emoções. Não existia, não sabia o que é amor. Não Uhum. sabia o que é isso. O Claro, que é isso? pois. Nem ódio, nem. Porque quando alguém odeia, porque tem sentimento, eu não tinha prática, foi retirado tudo isso. Então, imaginemos só, porque Sim, sim. aquilo que eu aprendi, também tinha que, depois de aprender, um dia para ensinar na outras pessoas. É assim também que eu cresci para ensinar também a outras pessoas, sacrificar pessoas. Meu Isso é que retirou de mim o sentimento. E não somente a mim, mas a muitos que ainda estão naquele lado, ok? E a tecnologia atualmente que nós estamos a viver
E não somente, naquela época, já como criança, também eu ensinava as crianças, semelhante a entrar em casas de pessoas em que os anjos não podiam entrar, nem os feiticeiros podiam entrar, mas eu podia entrar através de me comunicar com criança igual. E ensinar essa criança a louvar os espíritos, sem que a própria criança desse conta. Isso faz Isso é muito muito tempo. sério. Uma questão aqui, já que estamos a falar de crianças, isso é muito sério, porque cada vez mais eu sou mãe, eu tenho 3 filhos e eu percebo que é uma luta muito grande para nós pais, é um desafio muito grande hoje em dia segurarmos as nossas crianças, porque eu acredito que a estratégia do diabo agora é um pouquinho diferente. Como você falou uma vez num vídeo que eu vi, você falou uma coisa muito interessante, que antes de existirem tantas essas mídias e TikToks e YouTube e tudo e mais alguma coisa, o diabo utilizava uma estratégia, usava alguém, como já o usou assim, não é? Como é óbvio, para induzir as crianças para o mal. Agora ele usa videogames, ele usa a televisão, ele usa aplicativos, e isso eu tenho percebido que isso tem sido uma coisa horrenda, bizarra mesmo, muito ruim. E eu queria que me falasse um pouquinho acerca disso, mas antes de responder, por que que eles levavam o irmão para esses lugares tipo onde tem rio? Eu vejo muitos sacrifícios, muita gente faz sacrifícios nesses lugares em rios. Esses lugares como sim, mesmo perto de rios, ou tem que estar relacionado com água, mar, cachoeiras. Por que que muitos sacrifícios são feitos nesses lugares? Bem, desde o princípio, se veres da história mundial, das pessoas que adoravam os deuses, os antigos que viveram antes de nós, e também pode ver isso na Bíblia e no Torá, vas encontrar que o povo contrário, ou não o povo de Israel, também alguns do povo de Israel, quando era para adorar Baal, para adorar outros deuses, eles veem que o sacrifício também era sempre próximo ao rei. Impressionante. A natureza, Ah, próximo à para adorar os espíritos diante da natureza e anunciar ao mundo que você pode adorar qualquer coisa, mas quem está por trás dessa qualquer coisa são mesmo os próprios anjos. Ok? exatamente. Você pode adorar uma árvore, mas quem está por trás desta árvore é o próprio Lúcifer, é o próprio Hum. demônio, o próprio Uhum. anjo. Você pode adorar qualquer coisa, qualquer teoria, mas quem está por trás dessa teoria é mesmo eles, são mesmo eles. Então, isso para ele, desde a antiguidade, isso simplesmente seguir o que eles já estabeleceram. E eles estabeleceram a partir do quê? Do próprio, aquilo que Deus também estabeleceu. Ok? Desde pequeno, desde a antiguidade, desde o momento que Adão cai, o sacrifício sempre era em meio à natureza. Meu Deus pedia, Deus. era sempre em meio à natureza. Assim mesmo. Ok. E até o momento que eles desenvolveram, falaram do santuário, que também nesse lado também tem santuário, mas para Uhum. momentos específicos, para encontros específicos, para sacrifícios específicos ou de grande, eles vão na natureza. Vão na natureza, Entendi. já tem um lugar específico para isso. Entendi. Uhum. E no que diz respeito às crianças, era isso que uma coisa que eu queria, isso é muito importante, é uma urgência. É óbvio que quem esteve do outro lado vai conseguir discernir isso muito mais facilmente e vai conseguir nos dar uma boa explicação para o que é que está a acontecer com as crianças. Eu quero fazer aqui o apelo àquilo que aconteceu no Brasil. O Gabriel, não sei se sabe, mas houve aqui uma escola no Brasil, em Santa Catarina, onde um indivíduo atacou 4 crianças e 4 crianças perderam a vida de forma horrível. E o indivíduo entregou-se à polícia e inclusive, falou que isso estava relacionado com um videogame. Não temos a certeza que é fake, mas eu acredito que não seja fake, porque eu senti que isso não era normal. Há qualquer coisa por trás disso. E eu percebo que esses videogames induzem as pessoas a fazer coisas ruins. Eu vejo esses videogames e não sinto paz naquilo que eu vejo. É uma sensação que eu não sei explicar. Eu vejo esses vídeos. Não é ver um videogame, eu vejo qualquer coisa no anúncio ou num desenho de animados. Eu vejo que
tem uma coisa por trás muito estranha. Eu não sei explicar o que é. Eu sei que eu tenho esse dom, que eu consigo discernir que não é bom, mas eu não sei explicar por palavras, entende? O que é que Hum, acontece? É muito estranho assim, é muito horrível. E essas crianças perderam a vida. Como é que o diabo está a atacar a vida das crianças hoje em dia, irmão? ah, é só para especificar que o ecrã, eu estou a referir a ecrã de qualquer objeto, tanto televisão, televisor, telefone, iPad, anywhere, enfim, qualquer coisa que seja um ecrã, tornou-se o inimigo, os do outro lado tu fizeram daquilo como um altar, ok? Muito forte, muito forte. Antigamente, para fazer um pacto com Satanás era mais difícil do que atualmente. Porque às vezes você abria um livro e ao abrir o livro, você está a ler automaticamente também estás a fazer o pacto. Atualmente existem várias formas, de acordo, usando a tecnologia, porque eles também atuam de acordo à realidade da sociedade em que estão. Cada sociedade, eles agem de acordo à realidade deles. Então, nós estamos a viver na era digital. Para você fazer pacto, entrar em contato com o demônio, tornar um assassino, você não precisa ir muito longe. A partir do seu próprio telefone, o ecrã do seu próprio telefone pode se tornar um altar para você entrar em contato com os espíritos. Assim mesmo, através. Se antigamente existiam pessoas que faziam um pacto vendendo as suas almas para realizar uma atividade para a honra e glória dos espíritos, para ser escritor, para ser outras coisas, para ser famoso, para ser. Atualmente, mesmo também para fazer videogame, para fazer como é que eu posso? Jogos, eles fazem pacto. E ao fazer esse tipo de, ao acompanhar esse tipo de jogo, automaticamente você também está a fazer pacto. Estás a Meu entrar em Deus, sem contato, se aperceber, a pessoa pode fazer um pacto. perceber que estás a entrar em contato com os espíritos. Porque eles vão te instruir o que você. Quando você está num ecrã, ok? Eles começam o primeiro processo. Eu não sou psicólogo, mas Sim, quem é claro. psicólogo vai explicar melhor. Passa num processo, a tua mente fica paralisada, ok? Quando você está afixado numa coisa, os teus olhos, os teus sentidos todos estão fixados naquilo, a tua mente, o teu cérebro passa para um processo, ok? Alfa, quer dizer que a tua mente está morta, está para receber tudo, ok? Tudo que este ecrã mostrar para você. Você vai aceitar sem você fazer, como é que eu posso dizer? Sem você criar limitações de que senão esse sim, eles vão criar hipnoses, ok? A hipnose não só simplesmente agora vai no hospital ou vai num lugar, agora a partir mesmo do teu ecrã e da forma que eles criam estes programas é amaldiçoado, ok? Para que eles tenham poder hipnotizante. Meu Deus. É como quando você está a acompanhar uma série, o desejo para os jovens, quando você está a acompanhar uma série, um capítulo te cria ansiedade de dar a continuidade para outro capítulo. Sem você ver aquele Exatamente, capítulo, exatamente. Já me aconteceu você também. quer acompanhar a série. Você Não, quer eu quero ver a acompanhar outra, quero ver a outra. assim mesmo. Por quê? Eles criaram na tua mente um sistema, hipnotizar na tua mente para que se tornasse dependente daquilo como se fosse droga, ok? Uhum. Vício. Sem aquilo você não vai viver, eles vão criar essa dependência. E quem faz isso são os espíritos. São os Isso não espíritos. são questões espirituais, são questões espirituais. Então, em todos os aspectos, até games, novelas, filmes, tudo, eles estão lá. A partir do teu telefone pode se tornar um ídolo para você mesmo. Meu Deus, é muito forte isso, Então, queridos. e eles ensinam o que você tem que fazer. Eles Quando tornam-se você escravos daquilo, não é? Porque eles matam e depois, isto sem generalizar, mas é assim, pelo que eu percebo, eu vou dizer isto assim, sem medo de errar. Sinceramente, para mim aquilo foi literalmente uma coisa programada. Ele foi lá no intuito de cumprir uma missão, chegou lá, fez e depois viu que tinha feito uma coisa errada, foi se entregar, não é? Porque ele sabia que mas ele ia ser encontrado, não é?
E isso, a pessoa torna-se escrava de uma coisa que não tem. Gente, eu não consigo entender como é que é possível. É o seguinte, se pegar uma criança inocente, uma criança, nós como os pais, quem é pai sabe disso, as crianças observam e eles São muito aprendem, observadoras, sim, sim. porque eles aprendem não com palavras, mas com as ações das pessoas, com as Uhum. ações das pessoas mais próximas dele. Agora imagina ele pondo no ecrã, ele vai aprender, vai pôr em prática aquilo que ele está a ver. Ele vai ver que aquilo é normal. Agora, para os adultos, para os jovens, adolescentes, o processo da mente, para Hum. aquele lado, funciona da mesma forma. Você, depois de ouvir, depois de estar na tua mente, você quer praticar aquilo. Eles te incentivam, agora te incentivam. Como? Vai, põe em prática aquilo que você viu. Meu Deus. Irmãos, é tão forte Eles isso. vão te obrigar para você pôr em prática aquilo que você viu. Fazer pacto agora com os espíritos. Você não precisa ir numa quimbanda, não precisa ir num templo. A partir da tua própria casa, do teu próprio ecrã, você entra. E você É se muito. torna um viciado, um escravo. Entra naquele mundo sem você saber que entraste, que se tornaste um instrumento e se tornaste um assassino. Amém. Assim É muito também forte. temos que ter cuidado com as nossas crianças, o que é que eles devem ver. Porque agora, É quase. atualmente, sabe, o Irmão, modo é de. muito difícil controlar, porque eles até podem estar a ver uma coisinha da escolinha dominical, mas passam um anúncio lá, já vai induzir a criança a clicar ali e já é uma coisa completamente diferente da que a criança estava a ver. Ou seja, como que nós pais vamos conseguir controlar só através da oração mesmo? Verdade, é verdade. A oração tem muito poder. Nós, às vezes, não sabemos o poder da oração. A oração, quando nós oramos a Deus, Deus protege o meu filho, protege da minha família. No grande conflito acontece da seguinte forma: quando eu oro, você pensa que simplesmente orou e nada mais. A tua oração tem poder. Como? Quando você ora, Deus envia um anjo para atender a tua oração e Satanás vai enviar um anjo para destruir a tua criança. E o que, que vai acontecer? O anjo vai vir para destruir a tua criança, o anjo mau, mas o anjo enviado de Deus, atendendo a tua oração, vai vir dizendo: eu estou a proteger esta criança. Por quê? Ele vai falar: por quê? Porque esta criança, a mãe ou fulano de tal, orou a Deus, pediu para que eu pudesse estar aqui. Então eu estou a proteger para que você não faça mal a ele, não Exato. realize o que você quer. Por isso que diz: não os deixe caírem em tentação. Acha que essa palavra na Bíblia, Jesus só falou por falar? Uhum. Não. Funciona no grande conflito. A tua oração vai ser o argumento do anjo de Deus para defender você, defender a tua família, defender a quem você estás a orar a favor. O grande conflito não é de poder, não é troca de poder, não, mas é troca de palavra, argumento, é jurídico. É desta forma. Então a tua oração tem muito poder quando você ora. Deus ajude o meu filho. Eu Proteja o oro meu muito filho. pelos meus filhos, muito mesmo. Muito, muito mesmo. E com eles todos os Mas dias. quando a idade de decidir por si mesmo, de decidir por si mesmo, a tua oração vai servir como um argumento, mas a vontade dele, este anjo vai aparecer como a vontade dele, ele é livre em fazer o que ele quer, também vai se tornar um argumento. Então este anjo perde o poder da proteção, porque ele Exatamente. livremente, sua livre espontânea vontade, decidiu Exatamente. ser escravo. Abriu legalidade, não é? Deu um passaporte para. É brechas, não é? Estas brechas. Isso é muito forte, queridos. Isso é realmente. É uma matéria que a gente precisa de falar muito, porque cada vez mais eu vejo isso. As pessoas estão apavoradas, não sabem controlar, mas às vezes. Mas é aquilo que eu sempre falo. Ahm, começa dentro de casa e as pessoas muitas vezes não sabem. E isso é difícil controlar? É. Porque a palavra do Senhor diz que o mundo já é do maligno. Então nós estamos num mundo que é dominado por ele. Mas nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo que protege os nossos filhos, sim. E se nós orarmos pelos nossos filhos, sim, sim. É só para dizer os atores, principalmente, os atores mais famosos no mundo da Hollywood,
Uhum. Eles não permitem que os seus filhos vejam TV. Primeira coisa. E Ah, eles não permitem que os seus filhos acompanhem os filmes que eles estão a realizar. porque eles Você pode sabem o que está por pesquisar. trás, né? Eles sabem o que é que está por trás daquilo. Meu Deus do céu. E muitos governos não permitem que os seus filhos entrem em contato na primeira instância com o ecrã, antes que complete a idade depois de 2 anos. É muito forte. Existe um Assim é. sistema por trás das câmaras, não é? Sim, sim. E, irmão, eu lembro-me quando relatava que no momento em que exercia a sua função como ex-satanista, existe muito essa coisa de ter, eu não sei como é que se diz, não faço a mínima ideia como é que se diz, mas é essas viagens que se faziam no espírito, não é? Eu estou aqui, daqui a 5 minutos já estou lá no outro lado do mundo. Ah, como é que isso funciona, irmão? Possível. Bem, a física até disse que é viagem astral, mas para o mundo espiritual é mais do que aquilo. Não tem como explicar isso. São os anjos que te transformam, que te transportam. É só para dar um exemplo. Na Bíblia tem uma experiência semelhante. Em Atos, a experiência de Filipe, o evangelista, Uhum. quando o Espírito o transportou para ir ter, onde está, para estar com o Etíope, o tesoureiro da rainha da Etiópia, o eunuco, observa que ele aparece lá no instante, foi transportado, e aparece Sim. lá, não estava num lugar, mas aparece em outro lugar. E ao sair também, depois de batizar o eunuco, também o mesmo processo acontece. Os anjos, ou o espírito, o arrebata, ele tira dali e põe em outro lugar. Assim também os anjos caídos também fazem da mesma forma. Eles utilizam a mesma forma. Imagina que Exatamente. eu estou aqui na Zâmbia, ou estou Ok. aqui na África, e a irmã Uhum. está lá na. Os anjos, eles viajam, eles não se limitam no nosso tempo. Eles Ok. são rápidos, não se Uhum. limitam no nosso tempo. Eles estão fora do nosso tempo, estão fora de tudo que é nosso, estão Uhum. fora do que. Uhum. Então, a transportar de um lugar era sempre uma forma de transportar. Eu que escolhia de que forma tinha que viajar. Mas se for para transportar-me, era da seguinte forma: eu fechava os olhos e o anjo me transportava. Em fração de minutos ou de segundos, eu já estava no local em que ele estava, em que ele desejasse que eu tinha que estar. Se fora do país, na América ou aonde, é só fechar os olhos e quando você Meu abrir, Deus. você está no local em que eles pretendem que você fique. Assim mesmo. Eles é que Exatamente. transportam. Até os próprios feiticeiros que voam de noite, quem os transporta são os anjos, não são aquele instrumento que eles usam aqui, a vassoura, outra coisa. Não, 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 isso não. é tudo mídia, né? Aquele, aquele é só simplesmente mito, mito, para que eles Uhum. acreditem, mas não é um instrumento. É o anjo a transportá-lo. Exatamente. E os cristãos também podem ter experiências dessas ou não? Ah, eu Tem acabei de esse. dar um exemplo disso. Exatamente, tem esse exemplo. O Filipe, o eunuco, o evangelista, quando ele foi ter com o eunuco, ele foi transportado, a Bíblia diz que foi transportado em espírito. Uhum. Ou seja, a pessoa Para pode ter um dom, a pessoa também pode ter um dom e ser utilizado para o Senhor nesse aspecto. quem escolhe, quem vai escolher não é a pessoa, é Deus, naquele caso. Para esse caso específico, é ele que tem que escolher. Não é, não, Exatamente. não é eu que vou falar que vou querer, não. É ele que vai querer. Ele é que vai querer. Que Uhum. Entendi. Muito forte mesmo. Isso é uma pergunta que eu tinha curiosidade em fazer, porque são coisas espirituais e são sempre muito confusas, não é? Porque nós somos matéria, nós somos humanos e não conseguimos, só quem vive experiências, tal como você já viveu, assim, tão fortes, é que realmente consegue falar isso de uma forma tão natural que eu às vezes até fico assim, uau, mas isso existe, isso é possível, isso é realmente assim uma coisa. Eu vou compartilhar aqui também muito rapidamente uma experiência que eu tive. Foi uma experiência muito forte, mas eu queria que me dissesse o que é que acha disso, acerca da paralisia do sono. Eu lembro, eu já foi há muitos anos atrás, já foi há muito tempo atrás. Eu sei que não é uma coisa boa, mas eu acho que o próprio Deus permitiu que eu vivenciasse uma coisa no mundo espiritual para eu entender que realmente é real, existe.
Eu estava no meu quarto e eu já estava, eu acordei. Eu sei que eu não estava a dormir, eu estava acordada, eu via tudo exatamente como estava. Só que a claridade, eu tinha uma luz fora do quarto, para as crianças, elas não gostam muito de dormir no escuro, então eu deixei a luz acesa, sempre deixo ali uma luzinha acesa para eles dormirem. Então o que acontece? Eu estava lá essa luz, mas no momento em que eu acordei, a claridade que eu via não era a mesma claridade, era um pouquinho mais diminuída, ou seja, estava um pouco, eu senti um ambiente pesado ali, literalmente isto. E a partir do momento em que eu senti esse ambiente pesado, eu comecei a sentir nos meus tornozelos e aqui nos meus pulsos e aqui na minha garganta, sabe quando alguma coisa a apertar com muita força, ou seja, era como só quando se mede a pressão arterial, aquele equipamento que a gente põe no braço, não é? Quando a gente vai Sim. medir a tensão, faz aquela força, 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 e eu automaticamente olhava assim para o lado, eu via, eu até estava com a minha filha, porque na altura amamentava, e eu olhava para a Beatriz e eu via a minha filha a dormir, mas eu não conseguia mexer. Eu disse, não, isso é demônio. Em nome de Jesus, sangue de Jesus, o sangue de Jesus. No pensamento, eu não conseguia falar. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Eu sempre dizia isso e aquilo foi desaparecendo. Mas eu não estava a dormir. Eu vi o mundo espiritual. Eu vi aquilo não era normal. Aquilo foi realmente... Eu não vi nada, mas eu senti, literalmente, nos meus pulsos, nos meus tornozelos e aqui no meu pescoço, uma pressão muito forte, mas eu repreendi isso naquele momento e nunca mais eu tive isso. A partir daí eu comecei a orar todos os dias. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e descansarei em segurança, porque o Senhor está comigo. Em paz me deitarei e descansarei. Nunca mais todos os dias que eu vou dormir, eu sempre oro, sempre cito esse versículo. Sempre. Amém. Quanto à questão da paralisia do sono, ah, tem sempre duas áreas, né? Duas definições, duas perspectivas, duas formas de pensar. A primeira parte, que é a parte científica para os acadêmicos, eles dizem que é um processo, eles definem como um processo, é um processo do sono que, enquanto o nosso cérebro, ele diz, é um processo em falta de combinação. Enquanto nossos corpos estiverem em repouso, ou o nosso cérebro também estiver em repouso, eu disse, naquele momento em que os membros do corpo, ok? Ou o cérebro desperta primeiro, eles dizem assim, é uma parte também que eles dizem, uma teoria assim, Sim, sim. o cérebro desperta em primeiro e há uma falha da comunicação entre o cérebro e os membros do corpo. E essa falha, o cérebro desperta-se e ele quer comunicar com os membros do corpo, os Eu membros do não corpo consegue. não conseguem responder à realidade através dos nervos. Então, esta falha, nesse momento em que o cérebro desperta primeiro e dá um anúncio aos membros do corpo, e os membros do corpo não correspondem, é isso que eles chamam como o processo da paralisia do sono. Ok? Eles acham isso. E tem outras explicações também, mas tem a ver com esta parte. E também tem aquela área também para o mundo espiritual, que também não podemos ignorá-la, porque são factos reais que acontecem mesmo, que às vezes você está desperto, estás no teu escritório, estás com uma mente lúcida, ok, estás a pensar, e de repente o teu corpo fica paralisado, você não consegue se movimentar, ok, mas estás lúcido que é de dia, não é de noite, você não estás a dormir, estás mesmo desperto. Acontece a paralisia naquele momento. Ok, então estamos a falar desse processo que, às vezes, naquele momento, seja de noite ou qualquer lugar, o espírito ou um agente ativo da magia negra aparece para atacar você. E a única forma é paralisar, para facilitar o trabalho dele, é paralisar os membros do teu corpo para que não se movimente. Assim facilita a obra dele. Pois. Paralisa os membros do teu corpo para que ele realize a atividade que lhe trouxe ali. Você vai lutar a tua mente. Se teus olhos estão fechados, vai lutar para abrir, não vai conseguir abrir. Ok? Então, ele está ali para realizar a atividade dele. Mas quando você clama em nome de Jesus, você vê que observa que ele desaparece, ele vai.
Eles não vêm para brincar, eles vêm para matar. E Eu se não acredito que tenha morrer, tido um livramento ali, porque aquilo ali foi realmente uma coisa muito forte. Aqui os da eu já estava acordada. Eu estava na cama, normal, mas eu já estava acordada. Só que eu vi o clarão a diminuir. Era como se tivesse assim um interruptor. Sabe aqueles interruptores que roda para ficar mais escurinho? Sabe? ah, Eu vi aquele sim, ambiente que estava claro e ele ficou mais escuro. E eu comecei a sentir uma opressão. E pronto, aí eu tinha os meus olhos abertos, mas eu não, tanto é que eu via tudo, só que eu não conseguia me mexer. E foi quando eu comecei, isso foi mais ou menos no início quando eu comecei a gravar os vídeos no YouTube. Aí assim veio mesmo. o diabo, ele não ficou feliz com isso, né? É Eles, os da complicado. magia, a gente da magia negra não vem para brincar, eles vêm para matar, para eliminar mesmo a pessoa. E se eles Amém. não fazem, é porque Deus não permitiu com que você descansasse naquele momento. Por isso que existe Aleluia. um sono, principalmente nos hospitais. Eles atacam muito nos hospitais quanto a essa questão. Meu A Deus. pessoa dormiu bem, está a recuperar, mas já durante a noite ou durante o período diurno, se assusta que a pessoa morreu do nada. É Já estava complicado. recuperado, tudo bem. Assim mesmo, os hospitais é um lugar em que eles atacam muito para sacrifício de pessoa, porque as pessoas vão saber, não, ele morreu de doença. Uhum. Como já estava, Como morreu já por causa da estava doença. diagnosticado, morreu de doença, né? Pois. Não, nada disso. Eles atacam muito essa área nos hospitais. Irmão, Meu Deus, olha, também. vamos terminar esse podcast. Eu sei que é um podcast longo, mas havemos de fazer mais, com certeza. Eu quero agradecer ao Gabriel por estar aqui. Vamos orar. Eu vou pedir aqui ao irmão Gabriel, missionário, e ora aqui por nós, tá bom? E vamos fechar com Sim. chave de ouro. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nosso Redentor, a tua palavra nos diz em Hebreus capítulo 4, versos 14, 15 e 16, que o Senhor é o nosso sumo sacerdote, que devemos vir a ti com confiança e com convicção de que o Senhor está a ouvir as nossas orações. Por isso nós cá estamos, Senhor Jeová, Senhor Jesus Cristo, nosso advogado e nosso sumo sacerdote, de Aleluia. acordo com a tua palavra registrada em 1 de João capítulo 2, versos 1 e 2. Que o Senhor é o nosso advogado e que está à direita do nosso Pai a interceder por nós. Neste momento clamamos o poder do Espírito Santo, que derrame, Pai, o Espírito Santo em nossos corações, a fim de que possa convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo, e nos ajude a andarmos em harmonia à tua luz, à tua vontade e à tua palavra. E nos dê também a fome e a sede de estudarmos a tua palavra, que é a Bíblia Aleluia. Sagrada, Glória a Deus. e orarmos de acordo à tua palavra, Pai. Nos dê também esse desejo de toda hora orarmos e buscarmos a ti em espírito e em verdade. São as bênçãos que lhe pedimos, que seja feita de acordo à tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Que privilégio. É sempre bom quando eu recebo aqui as pessoas que eu convido, elas oram e elas também ministram no meu coração. Isso é muito bom. Irmão Amém. Gabriel, quer dizer mais alguma coisa para finalizar? É só para dizermos que glorificado seja o nome de Deus. Quem está a segunda de Coríntios, capítulo 5, verso 17, ali fala-nos que está em Cristo, nova criatura é. E se nós estamos em Cristo, diz mesmo ele, de acordo com Colossenses, que se nós estamos em Cristo Jesus, nós devemos buscar as coisas de cima e não as da terra. Em outras palavras, estamos a dizer, seja amigo da Bíblia Sagrada. Deixa Deus falar contigo através da Bíblia Sagrada e fale com Deus através da oração. E conte a tua experiência a outras pessoas, aquilo que Deus está fazendo para ti. Seja beriano, em nome de Jesus. É isso que nós fazemos aqui muitas vezes no canal. Nós às vezes puxamos a orelha de algumas coisas. A gente pega na Bíblia, vamos à Bíblia ver se isto está certo ou errado. A gente precisa abrir os olhos das pessoas para que essas pessoas nunca sejam enganadas. Eu agradeço muito pelas suas palavras. Obrigada. Amém. E Deus abençoe. Um grande Amém. beijinho. Obrigado. E no meio desta história tão pesada, de tantas perguntas e respostas,
nós ainda vamos ter um segundo vídeo, uma outra sessão, onde o Gabriel, finalmente, no meio de toda esta escuridão, de todo este processo, como é que ele conheceu Jesus? Como é que verdadeiramente Jesus entrou na vida do nosso irmão? Então, por favor, eu vou te convidar a ficar inscrito nesse canal, ativa as notificações do sininho, tá bom? Escolha a opção de todas, porque vai ter outro vídeo e vai ter um vídeo também de perguntas e respostas. Se você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer, por favor, deixe nos comentários ou então envie um e-mail para cristãobemresolvido@gmail.com e na próxima fase, no segundo vídeo, nós vamos trazer essas mesmas perguntas para ele nos responder. Gostou da ideia? Então, por favor, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo, por favor, porque eu tenho a certeza que vai edificar. Se edificou a tua vida, vai edificar a vida de muitos outros. Vamos expandir o reino de Deus. Em nome de Jesus, até lá e Deus te abençoe. Dos vales é o lírio, a estrela